Vamos para a nossa próxima conversa? Hoje tem participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos aqui, um fundo que sempre traz temas interessantíssimos e importantes para o debate público. E o papo de hoje é sobre despejos em todo o Brasil. Olha só, pelo menos 14 mil famílias foram despejadas de suas casas em plena pandemia, isso entre março de 2020 e agora junho de 2021. Outras 85 mil famílias estão ameaçadas de perder as suas casas em todo o país. Esses são dados que acabam de ser divulgados pela campanha Despejo Zero. Essa campanha é uma iniciativa que surgiu em julho de 2020, se tornou essa questão do despejo se tornou uma pauta urgente entre movimentos, organizações populares e, claro, que principalmente nesse momento agora da pandemia, que pede o isolamento social, é tão importante que as pessoas fiquem em casa o tanto quanto possível. Essa é uma das medidas, inclusive, comprovadamente eficazes para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Vou trazer essa situação para a Bahia. Até o dia 11 de fevereiro de 2021, 80 famílias foram despejadas de suas casas na Bahia. Em Salvador e na região metropolitana, mais de 2 mil pessoas estão morando em espaços ocupados. São sem teto, sem terra, quem vive de aluguel, e vão ser removidos de suas moradias, muitas vezes com o uso da força policial, inclusive. Esse assunto sobre os despejos chegou ao STF e ao Senado. Na semana passada, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu uma liminar que suspende durante 6 meses os despejos em ocupações que foram realizadas antes de março de 2020. No Senado, está tramitando também um projeto de lei que proíbe esses despejos na pandemia. Esse projeto deveria ter sido discutido na sexta-feira, mas foi adiado para essa semana. Inclusive, hoje, Guilherme Boulos se encontra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir celeridade na votação desse projeto de lei, que já foi, inclusive, aprovado na Câmara dos Deputados. Bom, a Articulação de Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de Salvador é uma das organizações que compõem essa campanha Despejo Zero. E hoje a gente vai conversar sobre esse assunto com a Maura Cristina da Silva, que é uma das lideranças dessa articulação. Em um dos seus projetos de defesa do direito à moradia, a articulação tem o apoio do Fundo Brasil. E é por isso que, é claro, a Aline Andrade está aqui com a gente. A Aline, que sempre participa aqui, ela é superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Maura, Aline, sempre um prazer receber o Fundo Brasil aqui. Maura, seja muito bem-vinda. Aline, boa tarde, sempre muito bom te ver por aqui também. Deixa eu já começar com a Maura, pedindo para ela relatar um pouquinho para a gente as expectativas em relação a esse projeto, que pode ser aprovado, então, pelo Senado, e falar um pouquinho sobre o que é esse projeto, como ele protege essas pessoas, qual a realidade que essas pessoas, inclusive, enfrentam. São pessoas que vivem nessa insegurança de estar numa moradia ocupada ou irregular e que podem ser despejados a qualquer momento. Muito boa tarde, Maura. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, parceiro, Fundo Brasil, que é importantíssimo nas lutas que travamos do sociais hoje, né? É importante saber que a luta é árdua, mas a valentia é muito. Tendo o Fundo Brasil como parceiro, aí nós ficamos mais valentes ainda, né? Veja bem, Thalita, um prazer, viu? Como eu já lhe disse, é um prazer mesmo contigo. Para todas as pessoas que hoje nos vendo, que virá, né? É importante trazer esse debate, muito importante. Como já citado, Thalita e os demais, é absurdo em plena pandemia, porque o serviço e as autoridades que discutem a sanitária, orientações fique em casa. Fique em casa e você é despejado. É de uma incoerência funda mesmo. E daí nós temos que estar discutindo o direito à terra, o direito à moradia, à habitação, traz vários debates, mas a crueldade da qual isso é feito em plena crise sanitária, e é provado saúde dentro das orientações, e mesmo assim, países assinam leis de despejo com a maior crueldade.
Portanto, a arte, movimentos e comunidades do Centro Antigo de Salvador não poderia fazer isso. Ela é composta por 5 movimentos, né? O MSTB, a Gamboa de Baixo, Ladeira da Preguiça, Ladeira da Praia, de Julho e Coração de Maria. Essas nós organizamos para nos tornar mais fortes. E aí, para fazer esse enfrentamento ao despejo zero, nós tivemos com o maior prazer e entender que é junto que ficamos fortes. E então nós nos organizamos junto com outros movimentos fundamentais na Bahia, em Salvador e na Bahia, para que desta forma nós pudéssemos nos forte. E é isso que aconteceu. Não existe hoje, neste período, se não for parceria. Por motivo, nós não vamos sair, hipótese nenhuma, dos nossos lugares. Então, a articulação, eu gostaria muito de salientar os parceiros, né? Nós temos aqui o EDU, Instituto Brasileiro eu não errar, IBE, Instituto Brasileiro. Nós temos a Católica, a Universidade Católica da Bahia, nós temos o SAJU, o Serviço Jurídico, nós temos o Grupo de Pesquisa Lugar Comum da UFBA, nós temos o Geografar, nós temos a ATR, Associação dos Advogados, nós temos o Centro de Estudos, que é o CES, vamos lá, meu Deus, a participação da MNL e MLB, que fez esta ocupação terça passada, estamos aí na resistência, Movimento por Moradia, e territórios e grupos de pesquisas, todos nós nos unimos, CONAM, FABES, movimentos da Bahia se uniram para junto realmente esse cordão de enfrentamento a esses despejos e denunciar. Estamos todos dentro de zero, fazendo essa força lá. E aí, como a sua pergunta como nós nos resistimos, né? Resistimos juntos. É fundamental o coletivo hoje. É fundamental as redes. É fundamental o formulário. Precisamos ver que a partir de formação política já não vai ser né? Chegavam, arrancavam, ainda fazem, mas hoje nós resistimos mais. Então, eu como todo o coletivo, não acredita de outra forma que não seja o enfrentamento. Para além disso, nós temos e sofremos vários despejos. Eu traria aqui de 2020 até os dias de hoje, que nós tivemos 80 famílias cruelmente. E eu quero aqui hoje salientar, e eu queria abrir, inclusive falando isso, hoje de manhã, temos audiência na Câmara de Vereadores para estar denunciando o que acontece numa região de Salvador que se chama o Tororó. Vocês lembram, né? Eu fui no Tororó beber água e não achei. Pois bem, existe um bairro chamado Tororó. As famílias deste bairro, elas se organizaram com casas e ali ficaram. Elas foram tidas no PDDU de 2015 para 2016 como zona especial de interesse social. Isso significa é uma zona revertida apenas para moradia e moradia popular. Esta região foi guardada. Essa região foi destinada para derrubar as casas e construir estacionamento para um shopping que nasce
dessa comunidade. Essas famílias estão sendo desabrigadas, com acordos, porque amanhã depois vão alegar, não, mas foi feito um acordo, as famílias, não, foram coagidas, ou aceito, ou aceito. Em plena... E o que ocorreu hoje? Hoje, dentro de... Eu vou trazer as nossas ações. Nós tínhamos hoje uma ação de uma audiência pública na Câmara. Ela não aconteceu. Tivemos problema com a transmissão. A Câmara de Vereadores é a casa do povo, ou não é? Eu entendo como casa do povo. Nós até as horas sem conseguir conexão, tendo que cancelar. Agora à tarde, algumas pessoas que conseguiram, que fizeram e aceitaram o acordo, né? Em casas demolidas. É muito triste. Isso aconteceu hoje de manhã. Tá? Todos nós estamos, e é tudo no interesse do capital. É muito sério o que está acontecendo. Aconteceu se foi o interesse à terra. Né? Então, portanto, o quadro já era difícil, com as regras de impedir, de negacionismo, para que nós possamos ter esta vacina. E ainda mais, com esse tipo de atitude, só nos agrava. O que é que nós fazemos? Nós entramos no Tribunal de Justiça, pedindo ao juiz que a intervenção, né? Fomos recebidos pelo assessor do juiz, que ficou muito sensível à nossa causa, só que até hoje nós não tivemos resposta. Até hoje não tem. Como todas as ações que estão sendo tomadas, e aí nós chegamos hoje com esta ministra, o senhor Barroso, o doutor Rafael, mas nós dependemos do Senado. Então, o maior desafio hoje, além de estar vivo, é o nosso desafio, além de fazer contenções para não sermos despejados, né? Nós sempre, qualquer ação, qualquer lugar que vá acontecer um despejo, nós nos mobilizamos. Não sei se vocês perceberam na relação, nós temos a assistência dos advogados, né, da SAJU, enfim, os parceiros importantes, a universidade, e tudo junto com o movimento social. Nós nos mobilizamos, a Defensoria tem feito um trabalho fantástico conosco, está sempre conosco, mas os ataques não cessam. Você não tem tranquilidade. Eu sou moradora de uma ocupação no Centro Histórico de Salvador. Vocês, a sensação que você tem dessas seguranças, porque qualquer um pode ter de manhã cedo um oficial de justiça em sua porta. Portanto, eu diria que o maior desafio é: Senado precisa aprovar esta semana essa lei, para que a gente possa, pelo menos, pensar na sobrevivência de comer, de como vamos fazer para os nossos filhos estudar. A prioridade do oficial de justiça pode chegar a qualquer momento. Claro. Né? São tantas outras preocupações que, tirando essa da frente, já é um alento, né? De realmente ter garantido a sua casa, já é importante para que você consiga pensar em outras tantas demandas que essa pandemia e a vida no Brasil hoje cria. Maura, deixa eu explicar uma coisa. Tanto para você, porque depois você vai dar uma olhada agora na sua entrevista, e para o pessoal que está nos acompanhando, deu uma picotada no áudio da Maura, mas acho importante porque deu para compreender o que ela está dizendo aqui para a gente, ela conseguiu passar o recado e a mensagem dela. Então, assim, quero agradecer a todo mundo que continuou acompanhando, porque deu uma picotadinha no áudio, mas a gente conseguiu compreender aqui a fala da Maura. E daí já quero passar para a Aline, quero chamar a Aline aqui para falar um pouquinho sobre
como o Fundo Brasil tem, inclusive, pensado nesses apoios para a sociedade civil durante a pandemia, e daí não apenas nessa questão de direito à moradia, direito à cidade, mas também outras pautas de defesa de direitos que ficam agora tão comprometidos com essa pandemia, com esse isolamento social, com a retirada de direitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação específica, então, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Boa tarde, Aline. Bom, boa tarde, Thalita, boa tarde, Maura, boa tarde a todos e a todas. Bom, o Fundo Brasil, primeiro, nesse momento a gente está apoiando a articulação de movimentos e comunidades do Centro Antigo de Salvador, via o nosso edital Resistência, que foi um edital que foi lançado em 2020, mas ele ainda está em atuação, as organizações ainda estão desenvolvendo seus projetos, que é pensando justamente nessa situação que e o projeto da articulação de movimentos é justamente para enfrentar os processos de expulsão das comunidades tradicionais do centro de Salvador. A gente sabe que essa é uma área de acelerada gentrificação, as pessoas estão fazendo muita especulação imobiliária, há um interesse do setor ali para a remoção dessas comunidades tradicionais, e esse projeto é um projeto que pensa em cuidar das pessoas, e a gente sabe, né, como a Maura contou, que as expulsões das comunidades, né, são deslocamentos forçados, muitas vezes feitos de forma arbitrária, ou as comunidades são coagidas ali a aceitarem determinados acordos que não são vantajosos, que as pessoas não conseguem moradia no mesmo lugar da cidade, e acaba destruindo também toda uma comunidade, né, toda uma cultura ali, uma relação das pessoas com aquele território. E a gente sabe que isso se tornou um problema ainda mais grave na pandemia, e que a gente tem visto um avanço mesmo dessas violações de direitos através do despejo, da não garantia do direito à moradia, né, e que acaba impedindo também as pessoas se protegerem da Covid, afeto, né, porque a gente precisa de isolamento social, como a Maura bem nos lembrou, afeta também a educação das crianças, né, e adolescentes que estão em casa nesse momento. Então, mas como você também perguntou sobre o apoio do Fundo Brasil a outros grupos de defesa de direitos humanos durante a pandemia, eu queria contar aqui que a pandemia acabou trazendo uma mudança de perspectiva para a gente no Fundo Brasil, porque a gente entendeu que a gente precisava de uma atuação para esses novos tempos, né? Entendendo que as violações de direitos trazidas pela pandemia, embora elas tenham a mesma essência, elas mudaram um pouco de característica, e nós também mudamos o que a gente vinha fazendo tradicionalmente já há 13 anos, né? A gente está no 15º ano do Fundo Brasil. Então, a gente começou a fazer um apoio, né? Então, normalmente a gente faz um apoio a projeto. Eu vou dar um exemplo. Então, a Articulação de Movimentos e Comunidades do Centro Antigo de Salvador apresenta para nós um projeto, que é a Maura que está aqui conosco, apresenta para nós um projeto dizendo que eles precisam, enfim, se articular, fazer formação de lideranças, formação da juventude, de apoio jurídico para fazer esse movimento de resistência. Então, a gente vai financiar, por exemplo, né, vai pensar recursos para esse projeto e vai pensar também apoio àquelas organizações. No ano de 2020, a gente entendendo que, primeiro, com o isolamento social era difícil a gente exigir que as organizações fizessem projetos, reuniões e um monte de coisa, a gente precisava dar um apoio institucional para que as organizações de direitos humanos conseguissem sobreviver a essas violações de direitos humanos num cenário de retrocesso, né? E porque a gente entende que a permanência dessas organizações de base, então se elas conseguem continuar mobilizadas, se elas têm celular para falar com as pessoas e continuar mobilizando as pessoas do campo, se as pessoas têm um computador para trabalhar de casa e continuar fazendo sua formação de educação popular, a gente está sustentando, na verdade, uma democracia fortalecida, né? Porque é ali um grupo de pessoas, uma teia de coletivos e grupos da sociedade civil, pensando a defesa de direitos, mantendo o seu trabalho e apoiando também suas comunidades. Então, nós lançamos 3 editais em 2020 para apoio institucional, que foi enfrentando o racismo a partir da base para as organizações negras, o LGBTQIA+, e o Seguir com Direitos, todos pensando na própria sobrevivência da sociedade civil, entendendo que se a gente tem uma sociedade civil desorganizada, a gente não consegue fazer frente a esses abusos que a gente está vivendo. E a gente está falando aqui do movimento de moradia, mas a gente poderia estar falando, né, das ocupações, das invasões nas favelas, nas comunidades, das operações policiais extremamente violentas. Então a gente precisa
da sociedade civil organizada para isso. Eu queria aproveitar, terminando por aqui, para contar que, né, pelo menos essa pergunta, que um desses editais, o edital 2021, Seguir com Direitos, vai divulgar resultados agora na última semana de junho. Então, a gente vai apoiar, né, 20 organizações na área de defesa de direitos, e aí que não apenas direito à cidade, mas organizações quilombolas, organizações indígenas, organizações de mulheres, urbanas e rurais também. Então, a gente convida vocês a acompanharem esse resultado para conhecerem também esse ecossistema de organização. E outra coisa que eu queria aproveitar também esse ensejo é para dizer que o Fundo Brasil, né, a gente confia na autonomia e na capacidade das organizações de base de buscarem soluções. Então, a gente acredita que ninguém mais que os moradores do centro de Salvador para propor soluções de moradia para o centro de Salvador, por exemplo, que uma organização de favela para propor soluções da favela, que uma organização de mulheres para pensar combate à violência, dando aqui uns exemplos. E então a gente apoia essas organizações a buscar soluções, a articular as pessoas, né? Então a gente vem apoiando a autonomia desses grupos, e é nesse sentido que o Fundo Brasil também acredita que, promovendo essa pluralidade de estratégias, a gente propicia o surgimento de inovações, do que a gente chama de tecnologia social, né, de novas formas de pensar direitos, e do fortalecimento da democracia no Brasil. A gente convida vocês também a conhecer o site do Fundo Brasil, né? Nós, para fazer esse trabalho, precisamos do seu apoio, né, para continuar garantindo esse amplo conhecimento, né, do campo, essa atuação do campo de forma ampla, e a gente chama vocês para conhecer o site do Fundo Brasil e aqueles que puderem para doar também, para a gente continuar apoiando esses projetos. Obrigada. Tá aqui, olha, pessoal, fundobrasil.org.br, tá aqui na tela para vocês todos verem. Então entrem no site, dá para fuçar, dá para entender certinho como funciona. E é claro, como a Aline disse, apoiem o Fundo Brasil, porque o Fundo Brasil faz esse trabalho. Você vê, essa fala da Aline deixa claro esses desafios que a pandemia impôs aqui para a gente, como apoiar a sobrevivência de movimentos como esse que a Maura representa, que isso é tão importante para a consolidação da nossa democracia, como traz a Aline. Maura, só para finalizar, tem um internauta aqui pedindo para que você repita o nome da associação de advogados que tem auxiliado vocês. Repete para a gente, por favor, Maura. Sim, SAJU, Terço Jurídico da Universidade Federal da Bahia. SAJU. Ótimo, SAJU. SAJU. Ótimo. SAJU, da Universidade Federal da Bahia. Quem perguntou foi o Edivaldo Camarão. Tá respondido, Edivaldo. Maura, Aline, muito obrigada, viu? Maura, muito obrigada pela participação. Muito importante te ouvir. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Diga, Maura. Então, eu gostaria só de salientar não só a Tororó, como que Canabrava é uma outra que sofreu reintegração e as pessoas continuam na rua. E dizer como todos nós façamos coro, porque essa semana será assinado no Senado. Nós temos aí um grande enfrentamento, mas um grande enfrentamento que é para que não seja aprovado. E é importante que os tenham consciência de que as pessoas, em plena pandemia, não podem ser. A gente depende muito. Então, está aqui o apelo, Boulos está lá fazendo a dele, e nós vamos aqui, porque a luta é coletiva. Muito obrigada, Thalita. Aline, obrigada também, uma boa tarde. Obrigada, Maura, obrigada, Aline, um beijo grande para vocês, uma boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, boa tarde.